Scroizer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o trailer da quarta temporada de Stranger Things que foi ao ar nessa terça-feira, dia 12. Mais cedo eu trouxe um react aqui no canal, assistindo o trailer junto com vocês, mas nesse vídeo é aquela análise bem completa, falar de todos os detalhes, porque tem muita coisa pra gente especular aí. E obviamente, conforme for saindo as novidades, eu vou falar mais e mais de Stranger Things aqui no canal. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Eu adoro quando sai trailer assim, porque a gente consegue ter uma noção de como a história vai ser contada na temporada. Até então a gente tinha algumas ideias aí, mas esse trailer confirmou algumas coisas que eu já suspeitava e falava aqui nos vídeos do canal, como por exemplo, a gente ser levado pro passado da Eleven, ou até mesmo da gente ver essas histórias sendo contadas em separado e que eles se encontrariam no meio do Upside Down. Mas obviamente esse trailer revelou muita coisa, inclusive um novo vilão. E antes de falar cada aspecto do trailer, porque vai ser importante pro que eu vou especular aqui, eu queria lembrar a vocês que a quarta temporada de Stranger Things ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte estreia no dia 27 de maio e já a segunda parte estreia no dia 1 de julho. E é importante falar que os episódios das duas partes vão ter o dobro de tempo, ou seja, é como se a gente tivesse duas temporadas aí em um período de tempo muito curto. Isso era algo que eles já tinham confirmado quando saiu aquela carta dos irmãos Duffer, então a gente vai ter o tempo normal em cada parte, mas como essa temporada, de uma forma geral, vão ter 9 episódios, eu não sei ao certo como que eles vão dividir. Por exemplo, se vai ser 5 episódios na parte 1 e 4 na parte 2, ou 4 na parte 1 e 5 na parte 2. De qualquer forma, eu sinto que aí no trailer a gente viu boa parte de como seria o final, até porque esse novo vilão, eu sinto que ele é algo que vem mais pra finalização da série mesmo, junto com o episódio do Dear Billy, e aí a gente já vai chegar lá. Então vamos começar do começo? Quando inicia o trailer, né, a gente vê como que ficou ali embaixo do laboratório. Não sei se vocês lembram, mas na terceira temporada os russos criaram um novo laboratório embaixo do shopping, e foi quando apareceu aquela fenda. Muitos especularam que o Hopper foi para a Rússia a partir daquele portal e etc. Até agora a gente não sabe exatamente como aconteceu, como ele saiu vivo do laser que fez esse rompimento ali, mas a gente sabe com o final da terceira temporada que esse rompimento da parede é problema. O Dr. Owens deixou bem claro com a cara dele. E olha que importante disso, ele transita para um relógio que fica ali na casa dos Creel, como a gente já viu naqueles trailers individuais de cada arco, né? E o relógio, ele vai ter uma grande importância aí ao longo do trailer. E não só, né? A Netflix fez toda a temática do marketing para a saída desse trailer, colocando simplesmente um relógio ali no meio da rua, se eu não me engano foi em Los Angeles, que ficou contando as 24 horas para chegar o momento do trailer. Então a gente vai ver que ele vai ter uma importância muito grande e ele aparece em diversos momentos aí. E justamente por ser meio que essa transição, eu também acredito que ele vai ser um grande portal pro Upside Down. Mas como a gente sabe, né, Stranger Things sempre começa na calmaria, mas logo lá no primeiro episódio já vem os demônios tudo, entendeu? Até porque, né, depois desse relógio a gente tem um momento muito rápido de um olho que a gente descobre depois que é do novo vilão, e vem aquela vinhetinha e começa com a calmaria, com a Max lendo uma carta pro Billy. É interessante porque ela inicia falando, né, Dear Billy, e esse é o nome do quarto episódio da quarta temporada de Stranger Things. Então isso é interessante porque volta no que eu falei, tem coisas perto do final aí da temporada que já estão no trailer. Então ela lê uma carta, ela fala que as coisas mudaram completamente desde o momento que ele foi, que eles tentam a normalidade, mas que ainda assim as coisas estão completamente desgraçadas. E aí a gente vê que a desgraça vem mesmo nesse trailer, mas a gente vê também um pouco da normalidade, né? A gente vê as cheerleaders ali, a gente vê o Lucas que entrou pro time da escola, também na parte da Califórnia, a gente vê o que tinha visto mais ou menos no teaser da Eleven, né, dela dando tchau pras meninas e elas meio que ignorando ela, mas ao mesmo tempo a gente também tem um momento dela com o Mike ali nos patins. Então todo esse momento é muito fofinho, é antes de chegar as problemáticas, e as problemáticas chegam logo, tanto que em certo momento desse trailer a gente vê que a Max ela também encontra um outro relógio, e aí eu retorno
torno, né, a dizer que os relógios eles vão ter grande importância aí. E a gente vê que não é o relógio da casa dos Creel, é um relógio que inclusive parece estar na escola e a Max está sozinha. Então eu sinto que a Max ela vai ter algum tipo de conexão com esse novo vilão. Já vamos chegar lá, Billy. Mas o que eu quero dizer com isso também é que a Max ela parece ganhar uma grande importância nessa temporada. Ela sempre teve uma boa importância, inclusive com a história do Billy na terceira temporada, mas aqui a gente vê que ela dá o início ao trailer e também tem alguns momentos aí com ela, com esse novo vilão. Eu só espero, gente, que eles não tirem a Max de mim, porque assim, eles são muito corajosos em matar os personagens e tudo mais, mas até agora nenhuma criança foi morta. O Will ficou com algumas sequelas? Ficou com algumas sequelas, mas assim, não matem a Max, pelo amor de Deus, não tô pronta pra isso. O trailer do Billy foi assim também, mostrou, né, que ele ia ter importância e depois deu no que deu. E o que eu imagino pro relógio, né, é que provavelmente ele vai mostrar o tempo de forma diferente. Como no Upside Down, o mundo invertido, tudo é invertido, muito provavelmente o tempo corre ao contrário. Isso talvez explicaria como o Hopper sobreviveu, que seria um retrocesso aí no tempo e que ele não chegou a ser atingido no momento. Eu já tinha comentado isso em algum vídeo, mas eu sinto que eles vão mostrar o tempo de forma diferente, até mesmo como o relógio caminha. Mas eu também acredito que eles podem ser grandes portais, porque a gente viu que ali na casa dos Creel foi onde aconteceu o crime, né, em que um Demogorgon supostamente teria aparecido muito antes do que a gente imaginava, o que é interessante porque esse trailer ele traz um contexto de que algo estava planejado até mesmo antes dos experimentos, tanto que na própria narração, né, a gente ouve o monstro falando que eles complicaram tudo, então dá um entendimento de que eles tinham um planejamento, não sei se seria dominar o mundo real, né, que de certa forma é o que eles estão tentando fazer de qualquer forma, mas eu queria saber o que intensifica essa intervenção dos humanos, essa abertura desse portal. Então acho que vai ter muita história aí envolto desses portais, né, e o relógio ser um tipo de portal que seria o mundo real e o Upside Down, que a gente vê que é um mundo espelhado, eles deixam bem claro no final da terceira temporada, e talvez esse contexto dos Creel explique muito bem isso, que é um negócio que tá lá há muito tempo. Porque a gente simplesmente vê que um novo crime aconteceu em Hawkins e não parece algo normal, o que bem provavelmente vai ser o motivador para eles irem atrás dessa história dos Creel, pode ter algo conectado, tanto que em certo momento do trailer, a gente até vê um lugar que tá escrito Trailer Park na placa, só que é com a coloração, com a fotografia do Upside Down, um lugar azulado, a gente até vê um raio ali de fundo que é avermelhado, então eles já estão ali onde aconteceu o crime, só que no Upside Down. E eu acredito que possa ter conexão também com a casa dos Creel, até porque na placa aparece alguma coisa West, então deve ser algum lugar um pouquinho próximo ali de Hawkins, uma área ainda não explorada que pode ser perto da casa dos Creel e por isso eles descubram, né, toda a história ali dos Creel e tudo mais. E a gente sabe que eles vão investigar porque tem personagens, inclusive o próprio Sr. Creel, que ele tá internado numa clínica, então a gente sabe que vai ter um processo investigativo aí, a gente até vê a Erica, né, lá na casa dos Creel, é o único momento que aparece ela, mas os irmãos Duffer tinham falado que ela ia ter mais destaque nessa temporada, então acho que ela vai full integrar, né, a galera ali de Hawkins. Então aí tá o arco do que eu acredito que vai acontecer em Hawkins. Só que a gente também tem o arco da Rússia, e é muito interessante porque a gente vê a Joyce recebendo um pacote e lá tem vários selos com o símbolo da União Soviética. Eu fico me perguntando como que o Hopper conseguiria enviar alguma coisa pra ela pra falar que ele ainda tá vivo. Como a gente vê o Hopper falando que ele poderia ajudar em algo ali na Rússia, na narração do trailer, eu acho que em algum momento ele pode ganhar a confiança dos russos e aí fique mais fácil dele conseguir fazer as coisas. Apesar que não, acho que talvez o que é mais fácil de acontecer é o Murray descobrir que o Hopper tá ali na Rússia. Porque a gente já tinha visto no trailer, né, que ele tava com um escuta e tudo mais, às vezes ele foi pra lá e foi uma forma dele comunicar a Joyce, até porque a gente sabe que o Murray, ele vai fazer parte, né, desse arco, até porque tem um outro momento no trailer que a gente vê a Joyce pilotando um avião militar, gente. E aí tá ela e o Murray pousando em algum lugar da Rússia. Então o que eu imagino que é mais plausível de acontecer é o Murray ir atrás de alguma pista, descobrir a Rússia de uma forma geral, mandar uma mensagem pra Joyce, ela encontra ele em algum lugar e aí eles vão juntos pra esse local onde seria
à prisão da Rússia, porque a gente vê que é no meio do nada. Então não teria nem como o Murray morar perto. Então faria sentido, por exemplo, que eles se encontrem em algum ponto, porque a gente sabe que o Murray sempre foi outside ali de Hawkins, e depois da Joyce ir embora e tudo mais, bem capaz dele ter ido para um outro lugar, não ter ficado necessariamente na casa dele, ou da casa dele ele descobriu. Vamos ver como que essa história vai ser. E falando no Hopper, a gente vê alguns eventos que são meio que consecutivos ao sumiço dele, porque ele ainda tava com o cabelo comprido, e aí ele tá machucado, a gente vê que ele tá com sangue aqui no peito, não sei se ele foi baleado, de repente tentando fugir, alguma coisa assim, mas ele parece ter sido meio que um experimento para os russos para alguma coisa, e a gente vê, né, que ele vai sofrer um pouco, então não estou com o coração preparado para isso também. Na real, eu acho que eu não tô com o coração preparado para essa temporada. Tanto que eu falei, né, que ele fala que acreditava que tava ali por um outro propósito. Então, muito provavelmente ele achava que ele ia ser, tipo, estudado, iam utilizar ele para ser briga de galo de Demogorgon, sabe? E no final ele acaba ajudando ali nos trilhos e tudo mais. Mas foi o que eu falei, né? A gente ouve o Hopper na narração falando que ele acreditava que tinha sido colocado lá para algum propósito, mas que ele acha que ele pode ajudar. Eu acho que muito pela experiência que ele já tem com os experimentos, ele sempre batalhou muito. Em certo momento do trailer a gente até vê que, se eu não me engano, são os militares, não são nem os prisioneiros, pelo menos o do meio central, quando a porta abre, eu identifico como aquele militar, o Dmitri, que apareceu no primeiro teaser da carta da Rússia. E também, né, eu venho falando aqui nos vídeos que muito provavelmente eles estão tentando reproduzir o experimento lá na Rússia, tanto que eles estão construindo os trilhos, a gente tem mais uma imagem dos trilhos aí. Então, com certeza o Hopper sabe como ajudar em qualquer problemática que tiver, ou até mesmo com relação ao Demogorgon, porque nesse momento, né, que a gente vê esse embate, é de um Demogorgon com os 5 homens que estão ali na prisão e tudo mais. Até porque quando tem esse momento do embate com o Demogorgon, eu não sei mais se seria um teste tipo desses que eles fizeram ali com o Hopper, até porque a gente vê eles colocando fogo ali na ponta. No trailer do Hopper mesmo, a gente já tinha visto ele com um negócio de fogo também. Então tem algum estudo que eles vão relacionar com fogo, o que faz sentido, porque se a gente pensar no Mind Flayer, né, ele gostava das coisas frias, então o fogo vem como esse contraponto. Então eu acredito que as criaturas do Upside Down também sejam sensíveis ao fogo. E essa cena faz sentido com o pôster que a gente tinha visto justamente da Rússia, que tinha até o negócio lá, o flambador, né, a arma, também tinha um Demogorgon morto, e era bem nessa cena dessa parte da prisão, só que o Hopper olhando assim pra trás. Então, muito provavelmente, se der alguma problemática lá na prisão, o Hopper iria ajudar, e talvez assim ele ganhe a confiança, que seria esse militar russo, o Dmitri. Às vezes, numa dessas que ele ganha a confiança e vê que eles estão indo para um caminho muito problemático, que o experimento ali pode causar problemas para todo mundo, que todo mundo vai morrer, enfim. Então pode ser que ele se torne um aliado meio que só para todo mundo sobreviver, não que ele tá do lado dos russos, sabe? E já na Califórnia, né, eu falei que a Joyce, ela recebe a correspondência, então acho que mesmo que ela esteja situada na Califórnia, porque a Eleven, o Will e o Jonathan estão lá, né, ainda assim ela vai ter o arco mais pra Rússia, então em algum momento ela vai deixar eles pra tentar descobrir sobre o Hopper. Capaz também da Eleven nem saber, dela ir meio que pra descobrir se é real e depois contar pra Eleven, sabe? Senão também acredito que por conta disso a Eleven ia querer ir junto. E a gente vê que na Califórnia fica ali os adolescentes. E além da normalidade que eu tinha falado do início do trailer, nesse momento a gente ouve o Dr. Owens conversando com ela, que ele acreditava que com a Eleven e o Will fora ali de Hawkins, eles estariam seguros, só que não, que tem alguém atrás deles, não necessariamente precisam ser os russos, tá? Mas pode ser as próprias criaturas do Upside Down. E continuando a narração, ele fala que os amigos dela, né, que estão em Hawkins, estão no olho do furacão. Isso é muito importante falar, porque na legenda do português fala que eles estão em perigo, mas essa expressão, tipo, que eles estão no olho do furacão, significa que lá é a grande problemática, então que eles estão bem desprotegidos lá, e Eleven mesmo distante está desprotegida, o que significa que muito provavelmente eles acreditavam que as pessoas em Hawkins só estavam com problemas porque a Eleven estava lá, e que tirar ela do lugar seria a resolução dos problemas, e não foi. Os problemas ainda continuam e se intensificam mais ainda. E aí, né, ele fala sobre a problemática que está crescendo, ele tem a chamada pra guerra, fala sobre essa guerra que está acontecendo
indo entre os mundos e a Eleven revela que ela ainda tá sem os seus poderes. E o Dr. Owens fala que sem ela eles não têm como vencer essa guerra, ou seja, eles precisam dos poderes dela. E olha que interessante, quando a gente tinha visto o trailer da Califórnia, eu tinha falado que muito provavelmente os russos estavam atrás dela para fazer o experimento com ela, ou tentar reproduzir o experimento que foi ela, mas pelo que a gente vê aqui, a gente vê ela sendo levada por uma van, só que parece que ela aceitou a situação, então muito provavelmente o Dr. Owens vai tentar fazer com que ela recupere os poderes dela. E lá no deserto eles vão reproduzir o que foi feito com ela para ela ganhar os poderes, para ela se fortalecer. Mas muito provavelmente vai ter alguma problemática aí, porque a gente vê que ela foi levada tranquilamente e o Mike ficou olhando assim para ela. E eu acredito que, como ele sabe que sempre dá problema, eles devem ter ido atrás dela, porque tem toda aquela cena de perseguição e tudo mais, então alguma problemática vai acontecer. Mas de qualquer forma, isso meio que confirma o que eu tinha falado na minha análise de um dos teasers, que muito provavelmente a gente retornaria para o passado para conseguir fazer com que a Eleven recuperasse os poderes agora. Então a gente tem um contexto que a gente até vê uma menininha, né, que ela tá muito bem caracterizada da Eleven mais nova, então aquele problema que aconteceu no laboratório de Hawkins veio dela mesmo, tanto que no teaser mesmo eu já tinha falado que ele ia pro quarto que era da 11, então a gente vai ver esse desenvolvimento de poderes e eu acredito que essa história caminha em paralelo pra Eleven recuperar os poderes dela agora, tanto que em certo momento do trailer a gente até vê a possível recuperação dos poderes dela, que é quando ela meio que explode os caras que estão em torno dela. Parece estar um pouquinho descontrolado ainda, mas muito provavelmente eles vão reproduzir coisas que já tinham sido feitas com ela no passado, o que é muito triste porque a gente sabe o quanto ela sofreu. Então eu acho que vai ser uma temporada bem sofrida para Eleven, tanto que um dos posters individuais, né, a gente até via a Eleven e no espelho tinha a Eleven do passado, a Eleven do experimento. Então, era como eu tinha falado nesse vídeo de análise dos posters. Ela vai ter que retornar para o passado para recuperar os seus poderes no presente e conseguir lutar nessa guerra. E eles vão precisar porque esse novo vilão não parece fácil. Como muitos de vocês apontaram no react que o monstro ele seria o Vecna. O Vecna é um ser extremamente poderoso e inteligentíssimo que vem do D&D e faz muito sentido, principalmente porque a gente tem um contexto forte de D&D de novo nessa quarta temporada, principalmente com a vinda do Ed Manson, que ele aparece muito rapidamente aí no trailer, que é um novo personagem. Ele vai ser líder do clube de D&D, que vai se chamar Hellfire Club, e ele tá ali situado em Hawkins, e muito provavelmente a quest dele, inclusive, vai ser sobre o Vecna. Mas apesar de Stranger Things tratar coisas sobrenaturais, né, de uma forma geral, assim como foi o Demogorgon desde a primeira temporada, e eles de fato combaterem esse ser, a gente tem que imaginar também como que isso se encaixa aqui dentro da história. Inclusive, o segundo episódio da quarta temporada se chama Vecna's Curse, né, que seria a maldição do Vecna. Muito provavelmente vai vir dentro desse contexto do D&D, dele jogando e depois se torna realidade, como foi desde lá da primeira temporada. Mas como eu falei, né, como que seria para a história aqui de Stranger Things. É muito importante ressaltar que inicialmente o Vecna era um humano, e eu complemento o que eu falei sobre ele talvez utilizar o corpo do Billy e ser a forma humana dele. A terceira temporada já traz essa grande ameaça com o Mind Flayer como um ser pensante, e como o Billy ele já foi um hospedeiro do Mind Flayer, não me surpreenderia nem um pouco deles aproveitarem sim o corpo do Billy para ter essa forma aí, né, meio zumbinesca. E é importante ressaltar também, né, o olho e a mão do Vecna são extremamente importantes, inclusive é o que a gente vê ter grande destaque aí no trailer. Em vários momentos em que a mão tem um foco maior, sempre é a mão que tem a garra. Tem até um momento que a gente vê essa mesma garra, né, indo para a mão de uma pessoa. Não consegui identificar, parece ser a Robin. De repente tá algo relacionado também à casa dos Creel. E é interessante, né, porque a gente vê lá no início do trailer, quando abre um olho, é o olho dele. Parece muito um White Walker. Eu tava tentando lembrar a palavra durante o react, mas eu não lembrei. Enfim, parece muito
muito um White Walker, então ele tem essa vibe zumbilesca mesmo. E outro fator que reforça que poderia ser o Billy, inclusive, porque lá na terceira temporada ele tava fazendo um exército de mortos-vivos. E segundo o Acarajé Dragons, ele fala que o Vecna era um Lynch e governava um poderoso império cujo exército era composto de mago e mortos-vivos. E isso foi algo que a gente viu na terceira temporada. No meu react eu tinha falado, gente, é o Billy? E aí eu fiquei pensando entre um vídeo e outro. E é muito interessante porque quando a gente inicia ali no trailer, a Max tá conversando com ele e tem aquele momento de flutuação da Max. Então isso demonstraria pelo menos que se ela não for o monstro, né, ou que se transforme no monstro, ela tenha alguma conexão com esse monstro. E faria total sentido com que fosse o Billy, porque apesar do Mind Flayer ter ido no Will como hospedeiro, ainda assim ele se concretizou mais no Billy. E por que que eu acredito isso? Quando a gente vê a evolução dos monstros aqui de Stranger Things, a gente tem o Demogorgon inicialmente, e depois a gente vê aquele bicho que é aquela gosma que vai se unificando e trazendo uma forma pro Mind Flayer, e o Billy, por já ter sido um grande hospedeiro e ter uma conexão grande ali, e ele ser meio zumbilesco, não me surpreenderia se de fato utilizasse o corpo do Billy, que tá enterrado, e por isso a gente tem um episódio temático nele. Tanto que a gente vê a Max lendo ali a carta, mas também quando tem o momento da flutuação dela, que é uma flutuação similar a quando a gente tem a revelação dele, até na pose e tudo, pra mim pode ser muito mais uma questão de conexão, até porque em certo momento do trailer, quando a gente vê vários frames, tem um momento que eles já estão ali no Upside Down, a fotografia é toda avermelhada, e a gente vê a mão desse monstro, que ele tem uma mão mais comprida, e a Max correndo, então não seria ela, sabe? Então seria uma conexão dela, e talvez essa seja a forma da série contar pra gente que é o Billy zumbi. Então o que eu imagino que possa acontecer aqui nessa terceira temporada é de fato ele se apropriar do corpo do Billy, que já era um pré-hospedeiro e tava morto ali, mas o contato dele com o Upside Down existe. E aí eu retorno a falar sobre a temporada ser dividida em duas partes. E eu acredito que essa parte do monstro mesmo seja muito ali já pra finalização da parte 1, porque o episódio de Dear Billy, ele é o quarto episódio aí, então a história, lógico, já vai estar correndo, mas se de fato o monstro for o Billy, é algo que acontece nesse episódio aí, pelo menos essa transformação. Não me surpreenderia nada se esse fosse o final do episódio 4, e aí o quinto, que seria a chamada para a guerra, né, seria aqueles momentos já do Upside Down que estão mais intensos. E tem um complemento ainda, eu volto a falar sobre as narrativas separadas e que eles se encontram ali no Upside Down, principalmente porque a gente tem vários frames no Upside Down, já vou falar aqui, mas porque a música que a gente ouve aí, ela se chama Separate Ways, Worlds Apart, do Journey. Então é uma música que fala sobre caminhos, né, separados e tudo mais, mas como os mundos também, né, estão desmoronando. Então fala tanto dessa questão do Upside Down quanto do enredo. E a gente sabe, né, que os irmãos Duffer sempre trazem um contexto muito interessante das músicas que significam muito para a narrativa da série, a história que eles estão querendo contar tanto no trailer e qual que vai ser a história da temporada de uma forma geral. E é interessante porque não é o único momento que o rock aparece aí no trailer, mas a gente também vê uma pessoa tocando no Upside Down, porque também é a coloração do Upside Down, e também, né, todo esse contexto dos arcos separados, tem um certo momento, gente, que é um frame de 1 segundo, que a gente vê várias aberturas do Upside Down, que a gente vê que tem a nervura, né, tipo as raízes e tudo mais, e além disso, tem um contador ali, a gente vê que tem a numeração 2.46, 2.33, 2.30 e 2.52. Eu acho que isso pode ser em algum momento que a gente veja uma tela de controle, que alguém esteja explicando que tem várias aberturas pelo mundo, que não é um negócio só de Hawkins, e aí poderia ser a abertura do laboratório de Hawkins, da história inicial, pode ser o da Rússia, pode ser o do laboratório também Hawkins, só que debaixo do shopping, e um relacionado à casa dos Creels. E é interessante ser assim, pontual, porque poderia ser facilmente horários. Então pode ser que em um momento que o relógio esteja, no 2h30, abra o portal da casa dos Creel, ou aconteça alguma coisa nesse portal, sabe? E o Upside Down, ele aparece em diversos momentos,
momentos, né? Tem um momento que a gente vê alguém que parece que tá caindo até num portal que é similar a essas aberturas que a gente vê nesse único frame, só que tá numa vibe meio aquática, ela tá numa flutuação. E depois, mais pra frente, quando tem a passagem de vários frames rápido, a gente vê o Steve saindo e tem realmente água saindo. Muito provavelmente ele foi pego por alguma criatura, até porque a gente vê novas criaturas aí, tem essas criaturas que voam, a gente vê o Steve, inclusive, lutando contra uma delas, e esses bichos voadores, a gente vê que eles estão rodopiando a casa dos Krill, então tem muito a ver com a jornada ali de Hawkins, né, deles indo pra essa parte do Upside Down. E eu acredito que, inclusive, que o rock pode ser algo bom, que eles sejam meio supersônicos, sabe? Então o barulho seria uma problemática pra eles. Eu não lembro se Stranger Things já explorou isso em algum momento. Acho que sim, com o Demogorgon na primeira temporada. Eu vou rever as temporadas até chegar aí a quarta temporada, até pra trazer mais conteúdo pra vocês. Mas eu tenho quase certeza que em algum momento eles utilizaram do som. E aí pode ser uma solução aqui também, como o fogo que eu tinha falado lá na Rússia. E como a gente tem muitos frames muito rápidos, né? Eu queria destacar algumas coisas aí. Pra duas cenas que eu não sei ao certo o que é. Primeiro é de um velho que ele tá, gente, muito assim, me lembrou Dark, sabe? Mas eu não sei ao certo quem é esse senhor. Eu acredito que pode ser o Krill, hein? Agora pensando, eu juro, eu refleti agora nesse momento gravando o vídeo, que pode ser o Krill quando eles vão visitar ele, porque ele não tá bem da cabeça, é um senhor, né, de idade, pode ser que seja ele. E tem um outro momento também, que é uma mulher com uma criança. Eu imaginei que poderia ser a Terry Ives, principalmente porque a gente vai para um contexto do passado da Eleven, né? E tem a poltrona ali que parece ser a sala da casa dela, mas eu não tenho certeza porque a criança não lembra muito a Eleven. Tudo bem que ela tá de cabelo, então poderia contar um contexto, por exemplo, quando ela roubou a Eleven e foram atrás dela. Só que o cabelo, ele é muito dos anos 80, assim, então não encaixaria porque a Eleven já tá mais velha e tudo mais. Então não sei ao certo o contexto, pode ser que seja uma das cenas do trailer sendo atacado, sabe? É uma mulher com a criança, pode ser só uma cena aleatória. Eu fui até ver se era a senhora Krill e uma das crianças, né, que apareceu no trailer e também não eram. Então, se você reconhecer, deixa aí nos comentários quem que pode ser nesse momento. Enfim, gente, sério, muitos detalhes. Obviamente, um trailer com 3 minutos daria um vídeo enorme aqui no canal, em que eu não paro de falar. Mas, obviamente, eu tô muito empolgada com Stranger Things. Eu tava louca pra falar mais sobre as novidades, sobre o enredo que a gente ia acompanhar aqui na quarta temporada. Fico muito feliz que eles tenham confirmado algumas coisinhas que eu já tava imaginando pra temporada. Tô curiosa de como as coisas vão caminhar, como vai ser a explicação do Hopper e principalmente quem é esse novo vilão. Vocês acham que é o Billy? Vocês acham que é a Max? Enfim, e deixa aí nos comentários também. Teve mais algum detalhe que vocês repararam e eu não falei aqui? Vocês concordam com as coisas que eu falei? Tem coisa que não concorda? Acha que é um outro direcionamento? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então não esquece de deixar o seu gostei e compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!